Sabe aquela mensagem um pouco estranha que chega no e-mail ou no celular de um banco que nem é o seu ou prometendo um prêmio incrível? Pois é, infelizmente muita gente acaba caindo nesse tipo de golpe. Os números são bem altos, mas o fato é que as iscas dos golpistas estão cada vez melhores, mais convincentes. Então hoje a gente vai entender direitinho como identificar essas armadilhas e, claro, como se proteger de uma das ameaças mais comuns na internet. Bom, vamos começar do começo. O que exatamente é phishing? O nome pode parecer estranho, mas ele já dá uma ótima pista. A pronúncia é bem parecida com a palavra fishing em inglês, que, como muita gente sabe, significa pescar. E a analogia é perfeita. Os criminosos agem como pescadores. A isca é uma mensagem falsa. E o que eles querem pescar? Nossas informações. Olha, essa imagem aqui ilustra muito bem a ideia. O golpista geralmente não mira em uma pessoa específica. Ele é mais como um pescador que joga uma rede bem grande. Ele envia milhares, às vezes milhões de mensagens na esperança de que algumas pessoas desatentas ou com pressa acabem caindo na armadilha. E o problema é que, estatisticamente, essa tática funciona. Ok, agora que a gente já entendeu a lógica do pescador, vamos dar uma olhada mais de perto nas iscas que eles usam. Elas vêm em vários formatos, mas o objetivo é sempre o mesmo: enganar para roubar dados. A isca mais clássica, a mais antiga e que ainda funciona muito bem é o e-mail. É o famoso phishing tradicional. Sabe aquele e-mail que parece ser do seu banco, com o logo, tudo certinho, falando em um tom bem sério que sua conta vai ser bloqueada. E aí ele pede para clicar num link para resolver? Pronto. Esse link, na verdade, leva para uma página falsa, feita só para roubar os dados de acesso. Depois, temos o smishing. O nome é uma mistura de SMS com phishing. A lógica é exatamente a mesma do e-mail, só que a isca chega por mensagem de texto no celular. E isso é perigoso, porque o celular está com a gente o tempo todo. Os golpistas sabem disso e costumam usar um tom de urgência, tipo clique agora ou sua entrega será cancelada, para fazer a gente agir por impulso, sem pensar direito. E tem também o vishing, com V de voz. Esse é o phishing que acontece por ligação telefônica. Alguém liga, se passando por um funcionário do banco ou da operadora de cartão. A pessoa do outro lado da linha pode ser super convincente, falando que notou uma compra suspeita e que precisa confirmar alguns dados para cancelar. É uma tática que explora a nossa confiança na voz humana. E o que faz essas iscas serem tão eficientes é que elas se misturam com as coisas do nosso dia a dia. Chega uma fatura falsa, um alerta de segurança, uma notificação de problema com a conta da Netflix. Os golpistas usam situações comuns para pegar todo mundo de surpresa. É um jogo psicológico, sabe? E para deixar o golpe ainda mais crível, eles usam a imagem de marcas que a gente conhece e confia. Pode ser a Microsoft, o Google, o banco, a transportadora. Eles copiam os logotipos, as cores, o jeito de escrever das comunicações oficiais. É um trabalho de falsificação digital bem caprichado, feito para enganar mesmo. Muito bem, já vimos as iscas, agora vem a parte mais importante. Como a gente treina o nosso olhar para identificar os sinais de que tem algo errado? Vamos pensar nisso como se fosse um treinamento de detetive. Existem pistas e a gente vai aprender a encontrá-las. A primeira coisa, o passo número 1, é sempre olhar o endereço do remetente com muita, mas muita atenção. Olhem para a tela. Vejam como a diferença entre o endereço legítimo e o suspeito é pequena. Às vezes é só uma letra a mais, um ponto no lugar errado. Por isso que é tão fácil cair se a gente não parar para olhar com calma. Além do remetente, tem outras pistas. Erros de português, por exemplo, são um grande sinal de alerta. Um tom de urgência exagerado ou ameaças também. E aqui vai uma dica de ouro. Antes de clicar em qualquer link, passe o mouse em cima dele, sem clicar. O endereço verdadeiro do site vai aparecer. E o mais importante de tudo, empresas sérias nunca pedem senha ou dados sensíveis por e-mail ou SMS. Nunca. E tudo isso nos leva a uma regra de ouro, que é a recomendação oficial do CERT.br, a nossa grande referência em segurança na internet aqui no Brasil. A frase é curta, simples e direta. Desconfie sempre. Na dúvida, não clique. Se tem uma coisa para guardar de tudo isso que estamos falando, é essa frase. Mas ok, todo mundo é humano, todo mundo erra, e se no momento de distração o clique acontecer? O que fazer? A primeira coisa é, não entre em pânico. Existe um passo a passo para minimizar o estrago e é isso que a gente vai ver agora.
No momento em que se percebe que caiu num golpe, a primeira coisa a fazer é desconectar o aparelho da internet. Isso pode cortar a comunicação do vírus ou do programa malicioso. Logo em seguida, de um outro aparelho seguro, troque imediatamente suas senhas. Comece pela conta que foi invadida e depois todas as outras que usam a mesma senha. O passo seguinte é ligar para o banco e para a operadora do cartão. E, por fim, denuncie. Isso ajuda a proteger outras pessoas. Reagir depois do ataque é fundamental, mas o ideal mesmo é nem precisar reagir, certo? Então vamos falar de prevenção. Como a gente pode construir uma proteção mais robusta no nosso dia a dia para dificultar a vida dos golpistas? Existem alguns hábitos que fazem uma diferença enorme. O primeiro, e talvez mais importante, é ativar a autenticação de 2 fatores em tudo que for possível. É como ter uma segunda tranca na porta. Manter o celular e o computador atualizados também é crucial. Outra coisa, criar senhas fortes e principalmente diferentes para cada serviço. E por último, quando for acessar um site importante, como o do banco, digite o endereço direto no navegador em vez de clicar em links. Além dos nossos hábitos, a gente também pode contar com uma ajudinha da tecnologia. Existem programas e ferramentas feitos especificamente para nos proteger dessas ameaças. Aqui temos 2 exemplos bem conhecidos de softwares anti-malware. Essas ferramentas funcionam como um segurança, sabe? Ficam de olho em tudo que entra e sai do seu computador, procurando por qualquer atividade suspeita e bloqueando ameaças antes que elas causem problemas. Então, a gente tem os nossos hábitos, tem as ferramentas, mas, no fim das contas, qual é a principal arma que temos para lutar contra o phishing? A resposta é mais simples do que parece. É o nosso senso crítico. A nossa maior defesa somos nós mesmos. As ferramentas ajudam, os hábitos são fundamentais, mas é o nosso olhar atento, a nossa desconfiança saudável que nos impede de morder a isca. A tecnologia vai continuar evoluindo e os golpes também vão ficar mais sofisticados. Mas a decisão final, a de clicar ou não clicar, essa é sempre nossa. E é aí que está a nossa maior força.